Olá pessoal, vamos entrando, boa tarde. Se estiverem me ouvindo bem, me dá um ok, por favor. Dá um joinha. Se a imagem estiver boa, o som estiver ok. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente já vai estar começando a nossa live. Legal, sejam bem-vindos, já vamos estar começando daqui a pouquinho. Nossa live aqui com a doutora Alessandra. Vai ser bem bacana. Legal, pessoal, sejam bem-vindos. O som tá legal, a imagem tá boa. Se puderem dar o joinha aí, eu agradeço. Por favor. Legal. Vamos esperar mais uns minutinhos. Assim que a doutora Alessandra entrar, eu já coloco ela aqui na tela. Legal, sejam bem-vindos. Joia. Obrigado, Bahia. Abraço. Rodrigão, obrigado também. Abraço, a doutora já deve estar entrando, já a gente já começa. Vamos lá, acho que ela já vai entrar agora. Ah, entrou aqui. Vou chamar ela aqui. Vamos lá. Tá começando. Doutora Alessandra. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, jóia, para você e para mim também. Tá tudo ok, a imagem tá ótima, o som tá bom. Que E ótimo. o pessoal, se vocês puderem dar um ok aí, se o som e a imagem estiverem bom para vocês também, só para a gente já tá sabendo. O pessoal tá entrando, bem legal. Bom, antes de mais nada, queria te agradecer aí para estar participando aqui conosco nessa série de lives aqui, que está sendo bem bacana, até para explicar um pouquinho para o pessoal qual o objetivo dessas lives, né? Então a ideia aqui é a gente está compartilhando conhecimentos e com o uso das bandagens, né? Então a gente já fez uma série de lives com várias especialidades, porque hoje o universo que está usando as bandagens está bem amplo. Então tem muitos profissionais que usam as bandagens, mas que nem sabem que outros profissionais da saúde também utilizam a técnica para diversas funções. Então o Exatamente. objetivo dessas lives é esse. Como eu não sou da área da saúde, minha parte é a área comercial, para mim também está sendo um super aprendizado, para eu estar melhorando os meus produtos e estar conhecendo também todas as áreas e tentar tá disponibilizando e principalmente passando informações tanto para o público que é profissional, a maioria dos nossos seguidores, 98% são profissionais da saúde que usam bandagens, e explicando para todos assim de diversas áreas. Então eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite de fazer uma live conosco. A gente que agradece, eu e a Thalita. A Thalita entrou aqui, minha sócia. É muito Tudo bem, importante, Caio? quanto mais informações a gente passar, né, em relação ao nosso trabalho, a nossa especialidade. Isso que você colocou tem muito fundamento. A maioria dos fisioterapeutas não conhece o trabalho em saúde da mulher, sabe que existe, mas não entende como funciona, como é esse processo, como funciona uma terapia em saúde da mulher, né? E imagina só Exato. colocar o uso da bandagem no nosso dia a dia, né? Se você não conhece a nossa especialidade, fica mais difícil ainda imaginar que a gente consiga usar a bandagem, né? Com certeza. Não, muito bacana. E o pessoal está entrando, então para a gente já dar o início, se você puder se apresentar para nós, explicar um pouquinho qual é o seu trabalho, qual é a função mesmo da fisioterapia pélvica, mais genérica, para o pessoal entender também qual é a especialidade. Certo. Bom, meu nome é Alessandra, né? Eu sou uma das sócias da Tali Fisioterapia. A Thalita é minha sócia, ela está aqui nos assistindo. Nós somos formadas pela USP, né, em especialização em saúde da mulher.
Hoje a nossa atuação é em gestação, parto e pós-parto, mas a saúde da mulher, né, que a gente fala, tratamentos de disfunções pélvicas, por isso que colocam fisioterapia pélvica. O que engloba? Engloba tratamento de disfunções anorretais, né, como, por exemplo, incontinência fecal, constipação, incontinência de flatos, uroginecológica, disfunções uroginecológicas, incontinência urinária, que é muito, né, mais comum, que a gente mais conhece, prolapso genital, tratamento de pós-cirurgia de câncer, enfim. E a gente também tem uma especialidade dentro da obstetrícia, né? Também fazemos um pouquinho, tem um trabalho relacionado à sexualidade, né? Que eu e a Thaís, a gente não atua muito na parte de sexualidade, mas a fisioterapia em saúde da mulher, ela também tem essa abrangência. Bom, dentro da sexualidade, vaginismo, dispareunia, esse tipo de disfunção. E a obstetrícia, que é o que a gente mais domina, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, que a gente trabalha durante a gestação, o parto e o pós-parto. O nosso trabalho na gestação, ele visa preparar o corpo da mulher, principalmente para as demandas gestacionais, que a gente sabe que a gestação traz aí desconforto, traz dor, incontinência urinária. Então, o nosso papel é preparar esse corpo para que ele consiga suportar todas essas demandas sem trazer desconforto ou disfunção para essa mulher. E, ao mesmo tempo, a gente prepara o corpo para o parto, né? Independente da via de parto. Se for um parto cesárea, se for um parto normal, a gente está ali preparando essas estruturas envolvidas no parto, né? Região pélvica, região abdominal, enfim. E também a gente tem que ter um olhar de prevenção, né? Se a gente faz um trabalho durante a gestação, com certeza a gente vai evitar que essa mulher apresente uma disfunção, uma incontinência no pós-parto, e que ela tenha uma recuperação no pós-parto muito mais rápida, muito mais fácil, né? Então, é importante isso para ela, porque a demanda no pós-parto é pesada, porque ela tem que cuidar do bebê e ela precisa estar bem com o corpo dela para ela poder cuidar dessa criança, né? Então, esse é o papel da fisioterapia, principalmente da parte obstétrica. Certo. E tem uma questão psicológica também, né? Eu até estava conversando com outros fisioterapeutas, até relação profissional-paciente, que é um momento também que é dedicado a eles, assim, de conversa, muito se abre, que não tem nada a ver com... né? A gente cria um laço durante a nossa convivência, é uma convivência semanal, às vezes 2 vezes na semana, então acaba que sim, a gente se torna ali paciente, amigo, né, psicólogo, tudo a mesma coisa. Exatamente, concordo contigo. Ah, muito legal. E na clínica, quais tipos de atendimento que vocês fazem normalmente? Assim? Bom, a nossa clínica é voltada para mulheres, né? 95% dos nossos atendimentos é gestantes e pós-parto, né? A gente atende um público de mulheres com disfunções uroginecológicas, como eu coloquei para você. Mas o público-alvo da nossa clínica é gestante. O que a gente faz ali? Toda a preparação do corpo para o parto, então a gente pensa em reabilitação durante a gestação, se ela já chega com uma queixa, preparar esse corpo para o parto, para a via de parto que ela escolheu, né? E reabilitar essa mulher no pós-parto. Então, a gente tem várias mulheres que voltam para nós. Então, por exemplo, a diástase abdominal, que todo mundo praticamente conhece. Então, a gente faz uma reabilitação da diástase abdominal no pós-parto. Então, essa é a nossa atuação, né, na nossa clínica. Entendi. O foco para vocês é pós-parto, para gestantes, mas vocês atendem só mulheres? Ou tem a nossa clínica só mulheres, só de mulheres? Né? Só para mulheres. É só isso, é uma clínica para mulheres. Isso mesmo. Joia. Legal. Então vamos entrar mais ou menos no nosso tema das bandagens. Se você puder falar um pouquinho, qual os benefícios das bandagens? Mais para frente a gente fala um pouco mais das aplicações, mas quais os benefícios na área da fisioterapia para a mulher das bandagens? Bom, a bandagem, ela é um dos recursos que a gente utiliza dentro da fisioterapia pélvica, né? Ela complementa o nosso tratamento. A gente sabe que existe pouca evidência científica para a saúde da mulher, né, Ricardo? Não temos muita evidência científica. A gente tem evidências boas, com classificação A, mas não dentro da nossa área, mas que a gente consegue pegar essa evidência e aplicar dentro, né, da nossa clínica, com uma gestante ou com uma disfunção pélvica. O benefício é inúmeros, né? A gente consegue melhorar
a qualidade, a gente traz qualidade de vida para essa gestante, ela vai fazer a fisioterapia, a gente passa pelo processo de fisioterapia, né, de cinesioterapia, enfim, e no final a gente usa a kinésio para trazer uma melhor estabilidade da região. O que acontece? Na Certo. gestação, a mulher ela tem diversas alterações, principalmente hormonais, né, biomecânicas, que geram desconforto. E a kinésio nos ajuda a estabilizar essas regiões, né? Proporcionando Certo. ali uma estabilidade melhor, para que essa mulher consiga se movimentar melhor. E muitas vezes a gente percebe que melhora até a dor, dependendo do Certo. jeito que você utiliza a kinésio. Então, os benefícios são inúmeros, né? Desde que você consiga fazer uma boa avaliação e direcionar como que você vai utilizar esse recurso a mais, né? Que é a kinésio. Entendi. Sim, Pode sim, pode falar, continuar, Ricardo. desculpa. Não, não, entendi. E as bandagens é usado no pré-parto e no pós-parto também? Sim, sim, durante a Tá. gestação e também no pós-parto, né? Quando ela volta para a Certo. reabilitação pós-parto, dependendo da queixa dela, dependendo da nossa avaliação, a gente também complementa a nossa terapia com o uso da kinésio. Vai depender muito do que a gente, né, dos nossos objetivos traçados, entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo bem legal. Por exemplo, uma diástase abdominal. A gente faz todo o trabalho ao longo da sessão. No final, a gente coloca a kinésio para estabilizar as musculaturas que nós estimulamos, para que ela vá para casa que tem uma durabilidade da sessão um pouco maior, né? Certo. Então, isso é muito legal. E também para que ela lembre de fazer os exercícios em casa. Então, se ela tem uma kinésio ali estimulando, né, potencializando a função, os resultados, ela vai lembrar que ela precisa fazer os exercícios que a fisioterapeuta passou para ela. Então, é uma lembrança muito positiva a kinésio, tá? Entendi. Não, legal. E não necessariamente é só na parte do abdômen que usa a bandagem, né? Não, não. Sim, também na parte, acredito que na lombar, na parte de membros inferiores também, por causa do Sim. peso, talvez precise usar também, né? A kinese ela vai potencializar os resultados dos nossos tratamentos, né, dentro da clínica. E as queixas, elas são inúmeras. Pode ser uma dor sacroiliaca, pode ser uma dor lombar, pode ser uma dor púbica, por exemplo, pode ser um desconforto em joelho. Independente da queixa que ela traga durante esse período de gestação, a gente consegue sim colocar a kinésio, tá bom? Então, a gente Entendi. consegue usar na coluna, a gente consegue usar na pelve. O que a gente mais usa na TALI é em região pélvica, porque geralmente, Certo. né, as queixas mais comuns apresentadas pelas gestantes é na região pélvica, por conta da ação hormonal, é a via de parto, o aumento do útero, né? E Certo. a gente usa muito e é muito legal porque a gente vê o resultado assim, é bem instantâneo, né? Você vai lá, estimula a musculatura, estabiliza, coloca a kinésio e fala, nossa, eu tô bem agora, eu tô me sentindo melhor, né? Então, traz Legal. bastante resultado positivo pra gente, exatamente. Entendi. E a bandagem ela usa tanto para estar estabilizando uma região, para tratar de dor também, né? Ó, a Então, gente não nos tem, efeitos. Ricardo, a gente não tem nenhuma evidência que fala que a bandagem ela trata dores, tá? Sim, sim. Ela vai ajudar a melhorar, ela vai ajudar a estabilizar. Exato. Por exemplo, uma queixa que é pouco falada, mas que é muito apresentada, é a dor nas costelas na gestação, pelas alterações hormonais, novamente, estruturais, né? Quando a gente faz a terapia e no final a gente aplica a kinésio. Então, quando eu faço Certo. como se fosse uma cinta funcional naquela região, né, de dor nas costelas, ela refere que melhorou a dor. Mas eu não tratei a dor, porque quando eu tirar aquilo, Entendi. tirar os estímulos, ela vai reclamar de dor, porque a causa da Certo. dor é outra. A gente tem que avaliar a causa da dor e a gente vai trabalhar com a kinese como um recurso a mais. Ela não vai tratar a dor, mas ela vai ajudar muito a melhorar. Então, a dor nas costelas é um exemplo que a gente tem muito legal e que super funciona, entendeu? Certo. Mas é o que a maioria do pessoal que das lives que a gente fez, que o objetivo é você estar tratando a causa, né? Não o ponto da dor, para você Exato. conseguir estar tendo um É, efeito do o seu problema, tratamento. quando o paciente traz uma dor pra gente, por exemplo, em sacroiliaca, que é uma dorzinha que fica aqui na região de glúteo, você tem que avaliar o que está acontecendo. Por que ela está Certo. apresentando essa dor? Né? Qual é a falha motora que está levando à dor?
né? Qual é a falha motora que está sobrecarregando essa região e que está levando a dor? Eu tenho que tratar isso. Uma vez que eu descubro a causa da dor, eu vou lá, eu ativo, eu recruto, e aí sim, no final, eu coloco a kinese para manter todo aquele estímulo que eu dei, para potencializar os estímulos que eu passei para ela. Né? E, consequentemente, eu vou melhorar a dor, Ricardo, né? Vai melhorar a dor, sim. Então, a gente usa muito pensando em estabilidade, a gente usa muito para manter o estímulo miotático da musculatura que a gente quer ativar, que a gente quer recrutar. E Certo. sempre funciona. Não, com certeza. E, e a ideia, desculpa, Hum, a ideia da bandagem, ela é como um recurso a mais do tratamento, né? O exatamente. paciente não pode pensar assim, ah, vou só colocar a bandagem, ou a profissional vai colocar a bandagem e vai resolver o problema. Não, ela é uma ferramenta a Ela mais é uma dentro de um ferramenta, plano, exatamente, que dentro você de um plano de precisa tratamento. entender como colocá-la. Porque se você também Exato. colocar de uma forma inadequada, você vai trazer desconforto e vai perder todo aquele estímulo que você conseguiu durante a sua terapia. Então, ela é um Certo, recurso a mais que a gente também precisa ter um pouco de cautela quando a gente vai indicar, tá bom? certo, O que as gestantes reclamam, porque assim, a gente tem que tomar cuidado até do jeito de colocar a bandagem na gestante, porque pode irritar a pele. É uma pele que está certo. estirada na região abdominal, por exemplo, é uma pele estirada, é uma pele sensível. Então eu tenho que avaliar se aquela bandagem naquela região vai valer a pena. Né, vai trazer Certo. conforto para aquela paciente. Então, eu preciso entender se ela não tem processo alérgico. Tem que ser muito bem indicada, Ricardo. Tem que tomar muitos cuidados, diferente dos cuidados que a gente toma de um paciente não grávida, uma mulher não grávida, entendeu? Exatamente. É, eu imaginei, porque na barriga, que aí você comentou que a pele esticada, Uhum, o cuidado tem que ser muito maior do que uma muito. aplicação que um outro É que fisioterapeuta nem faz em quando outra você. parte do corpo, É a mesma coisa quando e a você pele vai está aplicar a normal. bandagem num idoso, né? Tem uma pele muito Sim, fininha, uma pele muito delicada, então você acaba que gerando ali lesões. Então tem que tomar um cuidado, tem que avaliar se de fato vale a pena e se é seguro você colocar aquela bandagem, né? né? E com É, certeza a tensão deve ser bem menor, né, do que normalmente nas aplicações, né, na região da barriga ou da, não. Depende, Ricardo, depende. Quando Sim, a gente pensa em região abdominal, a gente tem. Quando eu coloco lá na clínica a kinésio em região abdominal, eu penso em sustentação. Né, certo, estabilidade. Então, quando eu penso em sustentação e estabilidade, eu tenho que pensar também que se eu colocar uma pressão muito pequena, eu não vou conseguir, porque o abdômen da certo, gestante ele é grande e ele é pesado. Eu tenho que medir, né? O que eu preciso certo. colocar ali. Geralmente a gente usa uma pressão um pouco maior. Então é por isso que pode Ok. deixar a pele mais irritada. Porque se você está pensando em articulação, em estabilidade articular, principalmente numa região grande como a pelve ou o quadril, a gente precisa de uma tensão um pouco maior, né? Na gestação. Certo. Você E entendeu? Para na, suportar essa sobrecarga, né, do abdômen. Entendi. E na hora da remoção da bandagem, normalmente a paciente ela volta da clínica para ela tirar a bandagem ou ela mesmo tira? Porque a gente tem até alguns casos Ah, que o paciente ele tira a bandagem quando está. Tá me ouvindo melhor agora? Tá parou, travando? travou um pouquinho você falando. Pode repetir, por favor, Ricardo? Claro, claro. Agora tá me ouvindo bem? Tá Tô, com a imagem agora tô. legal? Aham. Não, eu estava falando no caso da retirada da bandagem. Se o Sim. paciente ele volta para a clínica para tirar a bandagem ou ele tira na sua residência, porque a gente teve alguns casos com outros fisioterapeutas que o paciente tirou a bandagem e não tirou da forma correta. E aí machuca a pele e tudo. Sim, Então, sim. como é que é esse Isso a processo? gente, geralmente, porque assim, a paciente ela vai de uma, duas vezes na semana. Se ela for duas vezes na semana, a Certo. gente consegue de fato retirar a bandagem. Quando ela vai uma vez na semana, não dá para você retirar a bandagem, por Sim, quê? A indicação
para o uso na gestação é até no máximo 3 dias, porque senão vai trazer, sim, irritação na pele. Ela vai começar a sentir coceira, e se ela coçar da bolha, enfim. Então, a gente ensina para elas, a gente orienta de como tirar essa bandagem. E, geralmente, elas conseguem tirar, viu, Ricardo? Legal. Geralmente, elas conseguem tirar bem, tá? O que acontece? Como a gestante usa muito creme, né? É muito sebo que produz o corpo, ela começa a descolar. Então, dali quase 2 dias, 3 dias, se ela passa para o 4º dia, já descolou. E a gente sabe quando começa a descolar, já perdeu todo o efeito, né? E os estudos colocam também que depois de 3 dias, já também não tem tanto estímulo como no 1º e no 2º dia. Não vale a pena manter. É mais uma questão de acúmulo de resíduo, e aí você corre um risco dessa paciente ter coceira e principalmente uma reação alérgica na região, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, sim. Ah, legal. E conta um pouquinho pra gente de algum caso real de aplicação de bandagem, que você teve algum retorno super satisfatório, até um Ricardo, depoimento de paciente. Ah, fica à vontade. São vários. Hoje mesmo eu fiz um atendimento, né? E a paciente já era uma paciente minha, ela falou, Elia, eu tô sentindo falta da bandagem. Porque ela se sentia muito bem com a bandagem. Como gera essa instabilidade na região pélvica, aí ela vai, faz a fisio, a gente estimula e coloca a bandagem, ela sente a região mais estável, ela consegue andar melhor, né? Então, esses relatos são diários no nosso consultório. Eu estou me sentindo melhor, não estou sentindo tanto peso na região pélvica. Elas, na gestação, Ricardo, elas têm muito desconforto em baixo ventre, que fica bem aqui da região da barriga. Quando a gente coloca a kinésio, na hora a gente consegue tirar essa sensação de peso da barriga dela e ela fica bem. Agora, 2 casos muito legais. O uso da kinésio para tratamento de dor, né, para auxiliar no tratamento de dor de costelas e de dor sacroiliaca. Nossa, os resultados são assim surpreendentes, exatamente. Porque quando você tem dor em região de costela, a gente tem uma cinta que a gente usa, nem tem aqui no Brasil. Então, por esse motivo, a gente faz uma cinta funcional com a kinésio. E com a kinésio, ela fica bem, ela fica sem dor durante aquele tempo de estimulação que é por volta de 3 dias, né? Então, acho que um dos casos que a gente tem muito sucesso na Thalia é a estabilidade, né? Estabilidade funcional de pelve, quando elas apresentam dores, e estabilidade funcional de região de costelas, né? Região ali escapular. Elas apresentam muita na hora. Colocou, melhorou a dor. Você trabalha, ela... Exatamente, ela chega com a dor, você faz um estímulo, coloca a kinésio, ela sai assim, nossa, eu sou outra pessoa. Mas aí a gente sabe, né? Tem uma durabilidade de 3 dias aí, mas super fica muito, muito bem. É bem legal mesmo. E o bom é que a bandagem ela é elástica, né? Então ela não limita o movimento e estabiliza, né? Ela estabiliza, ela não limita o movimento. Uma coisa que a gente usa muito é para correção postural. Né? Na hora que você faz todo o trabalho e você consegue corrigir a postura da gestante com a kinésio. Então, a gente usa a kinésio no pé, para você ter ideia, para trabalhar melhor a postura dela. A gente usa a kinésio em região de joelho, para trabalhar melhor, né, a deambulação dessa paciente. E na hora elas percebem que mudou alguma coisa. Teve uma paciente com incontinência urinária, eu fiz a avaliação dela. E a gente estava tratando. Eu ia perguntar isso agora, né? Então, a gente estava tratando a incontinência. E a incontinência dela estava muito relacionada com a parte de equilíbrio. Né? Então, ela tinha uma alteração vestibular, ela tinha uma alteração de equilíbrio. E eu estimulava, ensinava para ela como ela tinha que fazer em casa, e ela tinha muita dificuldade, porque era uma paciente mais velha, né? Uma senhora. Aí eu falei, eu vou colocar a kinésio para a senhora sentir o corpo e tentar fazer o exercício exatamente como eu coloquei. Coloquei a kinésio. Na hora que eu tirei ela da maca, que ela pisou no chão, ela falou, eu tô torta. Eu tô me sentindo torta, tá tudo errado. E ela não estava torta, ela estava totalmente alinhada. Dessa semana, eu atendi ela, fiz a kinésio. A kinésio direcionou corretamente os exercícios. Na próxima semana que ela voltou para mim, foi até a Thalita que atendeu, ela estava ótima, não tinha perdido mais nada. Faltava só um ajuste de como direcionar os exercícios. E a kinésio fez isso, foi muito legal. Porque na cabeça dela ela estava torta, só
Só que ela não estava torta, ela estava alinhada por ativação muscular. E ela aprendeu a Certo. ativar o músculo como eu tinha orientado para ela. E na outra semana ela estava assim, sem queixa nenhuma. No entanto, eu já dei alta para ela, para você ter ideia. Foi muito legal. Que Então, tem bacana. alguns resultados que a Kinese ela faz total diferença. Entendi. E o paciente se sente à vontade, tem uma parte psicológica também, né? Sim, Tem as sim, evidências, tudo, mas o paciente se sente à vontade. Ó, eu estou com a bandagem aqui, além de trabalhar o efeito memória, né? Que nem você comentou, para ela estar sim. mantendo a postura, tudo, tem a parte psicológica também. Ó, eu estou protegido aqui com a bandagem, protegida no caso. É, sim, tem essa proteção, né? Tem paciente que fala, olha, eu não consigo ficar sem a bandagem. No finalzinho, coloca a bandagem, por favor, que eu me sinto bem melhor. Então, é um recurso muito legal, é um recurso que, se você souber usar, faz total diferença né, na sua Legal. preparação para o parto, no tratamento, na reabilitação pós-parto também, né? Às vezes a paciente chega para a gente com muito desconforto abdominal, ou por conta de uma cesárea, ou por conta do parto normal, do retrocesso do parto, né? Enfim, você Certo. coloca a kinésio naquela região, dá um suporte melhor, ela se sente, nossa, agora eu estou me sentindo melhor. Né, eu estou sentindo que parece que as coisas se encaixaram no meu abdômen, porque Entendi. você está dando um estímulo para ela e lembrando-a como fazer os exercícios que você ensinou. Então faz diferença, assim, né? Quando você usa esse tipo de recurso, pensando em manter a memória do que você conseguiu durante a sua terapia. Entendi. Não, muito legal. E a bandagem ajuda na estabilidade, porque deve ser um peso, né, enorme Sim, para sim. gestante, né? Então deve Aham. aliviar também, né, essa questão do Sim, peso. ajuda na estabilidade, ajuda na postura, ajuda na sobrecarga abdominal, ajuda na estabilidade de tudo isso, né? Ajuda bastante, sem dúvida. Entendi. E na hora do parto em si, normalmente tem alguma aplicação de bandagem que ajuda na hora do parto ou não se usa a bandagem? Olha, na hora do parto é um momento muito delicado, né, Ricardo? É muito Certo. sensível. Não vejo necessidade de usar Ok. uma kinésio intraparto, mas também, se eu achar que tem necessidade, eu usaria. Certo. Até o momento, nunca precisei usar a bandagem intraparto, tá? Mas eu acho que é um recurso legal, mas talvez não seja bem indicado para aquele momento, entendeu? Certo. Legal. Mas tem É, mas outras foi, coisas. foi uma curiosidade mesmo. Foi uma curiosidade mesmo. Mas, ó, a bandagem, ela ajuda muito também. Agora veio aqui na minha cabeça a síndrome do túnel do carpo, por edema de Certo. mãos. Então, tem algumas mulheres que ficam muito edemaciadas durante a gestação e aí comprime, né, as estruturas que estão aqui nessa Certo. região. E a bandagem, além de ajudar a drenar o líquido, Ricardo, ela estabiliza a região. Né? Alivia a Entendi. dor pela drenagem do líquido, a mesma coisa que acontece nas costelas, tá? Porque aqui em região de Certo. costela da gestante, elas desenvolvem essas dores, né? Às vezes a gente até classifica como uma dor neuropática mesmo, né? Compressão de nervo. Certo. Quando você coloca a kinésio, você ajuda a drenar a região, estabiliza a região e ela fica bem sem dor. É muito interessante Legal. isso. Isso acontece em região das costelas, por uma dor neuropática, como também em região de punho, né, que é uma dor neuropática, que é a síndrome do túnel do carpo. Então, a drenagem, a kinésio, ela ajuda também a drenar esse líquido que na gestação a gente considera normal, mas às vezes ultrapassa um pouquinho do normal e traz aí algum desconforto para essa paciente. Entendi. Foi até uma das perguntas que colocaram agora, se vocês utilizam a bandagem para drenagem nas gestantes. Foi exatamente isso que você falou, né? Então, a drenagem, você faz a drenagem e você pode utilizar a kinésio para manter essa drenagem durante um tempo, principalmente se o seu objetivo da drenagem é um tratamento, né? Como eu te falei, é um Certo. tratamento de região de costela, é um tratamento em região de punho, aí sim vale a pena, você coloca e você mantém. Mas a gente não usa ela no corpo inteiro para drenar, tá bom? Para a gente isso não é Certo. tão interessante, a gente também não tem tanta evidência científica que vai ajudar a drenar o corpo inteiro. Mas algumas estruturas específicas, sim, ajuda bastante. E no pós-parto imediato, ela é sensacional.
né? A gente também usa Certo. bastante isso. No parto a gente não usa muito, como eu te falei, né? Porque é um Sim, momento diferente, são outras expectativas, a gente tem outros objetivos, mas no pós-parto é super interessante, principalmente para trazer ajudar a voltar esse corpo, né? Estimular essa memória muscular que existe, que já foi trabalhada ao longo da gestação. Então facilita o processo, né? De volta do corpo como era antes do certo. pré-gravídico, tá? Entendi. No pós-parto, sempre assim na região abdominal. A ideia da reabilitação é na região abdominal, a bandagem. Não só no pós-parto, não só. Porque Certo. a minha sócia colocou uma coisa aqui muito importante que aconteceu conosco. Nós atendemos uma Sim, paciente que teve uma fratura no período expulsivo da região púbica, né? Uma diástase da sínfise púbica. Então, teve um certo. afastamento. E aí, a kinésio, a gente usou como uma cinta funcional para estabilizar e ajudar no fechamento dessa sínfise púbica. Isso foi um pós-parto imediato, né? Eu dei em torno de 24 horas Legal. pós-parto. Foi bem legal. É isso mesmo. E o resultado é excelente Excelente. desse pós-parto. Sim. Ajudou E ela é o a quê? amenizar a dor, estabilizou para Isso- que ela conseguisse realizar o movimento, simples movimento, Ricardo, de levantar de uma cama, Certo. de Sim, sentar, né, de conseguir amamentar esse bebê ali, tá? E trouxe um certo. conforto, de uma sensação do que o corpo dela não está tão instável, que ela consegue Certo. levantar, que ela consegue pisar, entendeu? Certo, entendi. Uma aqui tem uma perguntinha aqui da Julie. A É. bandagem na região abdominal para estímulo sensorial, a partir de qual semana mais ou menos? Olha, vai depender da queixa da paciente. Se é uma paciente que chegou para você com 14 semanas e já tem uma queixa, você pode usar com 14 semanas, né? Naquele momento que ela chega para você para começar o preparo para o parto e você achar que tem necessidade, não tem contraindicação. Pode usar sim, tá bom? Principalmente para Joia. estímulos sensoriais, é muito bom. Entendi, legal. Pessoal, se tiverem perguntas, fiquem à vontade para a gente tá respondendo aqui. E vamos lá. E mais algum caso de. Desculpa, a gestante ela volta no pós-parto mais ou menos quanto tempo ainda com vocês? No De pós-parto, tratamento? ela, Isso. ela volta para a gente, assim com a liberação do médico, por volta de 40 dias. Né? Quando ela Tá. volta, a gente faz a reabilitação pós-parto, né? A gente faz a avaliação e, se necessário, a gente vai para a reabilitação pós-parto. Se não, a gente orienta e a kinésio nos ajuda, a gente coloca a kinésio, deixa como uma orientação, como trabalhar, como fazer os exercícios, né? E pronto, alta. Então, depende muito Ah, de cada caso, né? É muito individual. certo. Entendi. Então, o tratamento, o maior tempo do tratamento, acho que apagou aqui. Acho Você que está me vendo? peraí. Voltou. Ah, agora Deu? voltou. Não, não, deu sim. Deu Então, certo? deu sim. Agora tá ok. Estamos com uma outra pergunta aqui. No pós-parto, a partir de quando se pode usar a bandagem? No pós-parto. No pós-parto, bom, a bandagem no pós-parto vai depender, gente. Sempre depende do objetivo, né? Não adianta a gente querer usar a bandagem em todos os momentos. Por que você quer usar uma bandagem no pós-parto, né? Essa paciente apresenta algum desconforto, ela tem uma dificuldade de ativação muscular, aí você pode usar no pós-parto, depende muito. E esse pós-parto, ele pode ser um pós-parto 24 horas pós-parto, não tem problema, tá? Só tem que ser bem indicado e bem direcionado ao uso da kinésio. Entendi. Tem uma que é no pós-parto também. No pós-parto, tem o resultado da bandagem melhor do que a cinta elástica? A cinta elástica seria a cinta pós-parto? Bom, Eu acredito gente, que sim. tem que avaliar, né? Tem que avaliar Certo. primeiro. Quem nos conhece, eu e a Thalita, a gente sabe que a gente não é muito a favor do uso da cinta, né? Claro que a cinta ela vai trazer alguns benefícios, né? Mas não pensando em retorno mais rápido da região abdominal, mais uma questão estética, de conforto, né? E saber usar essa cinta de uma forma mais adequada e direcionada. E não pensando em usar a cinta 24 horas por dia e noite, Tá. achando que o músculo vai voltar, né? O músculo ele precisa de estímulo.
muito estímulo. Quanto mais estímulo você dá para ele, melhor recebe e responde. Quando você tira o estímulo dele, ele perde, né? Então, dependendo do jeito que você colocar assim, tal, você tira esse estímulo muscular. Nesse momento, a gente precisa dar estímulo para esse músculo, porque ele já tem memória, já foi trabalhado, ele vai responder rápido. Então, a gente precisa trabalhar essa ativação muscular pensando em memória muscular. Né? O sistema nervoso, Ricardo, ele é muito preguiçoso, ele gosta, o tempo todo ele pensa em economizar energia. Se você coloca uma cinta na região abdominal, o sistema entende que ele não precisa gastar energia com aquela musculatura, ele não vai gastar energia. Então, talvez você tenha aí um resultado inverso daquele que você ia buscar. Tá? Mas a cinta também não é totalmente indicada. Se é uma paciente que precisa sair, por exemplo, coloque a cinta, porque ela se sente mais confortável, entendeu? A kinésio vai ajudar? Obviamente vai ajudar. Você direcionando a musculatura que você quer, né, que volte a trabalhar melhor, você pode usar a kinésio. Né? Na minha opinião, uma kinésio é muito melhor do que uma cinta. Tá bom? Porque a kinésio é um estímulo miotático que você está dando para o músculo. Vamos lá, vamos ajudar a acordar e estimular essa memória que ele já tem aí, tá? Entendi. Aqui a Elisandra está perguntando, na cicatrização de parto cirúrgico, vocês usam bandagem? Olha, na cicatrização de parto cirúrgico. Tem que ter uma especialidade para você colocar a bandagem. Já recebi pacientes com bandagem em região de cicatriz, né? Principalmente para ajudar a drenar o líquido daquela região. E também já escutei. Não tenho essa formação, não tenho esse conhecimento, tá, Ricardo? Mas eu já recebi pacientes com a bandagem ali em região de cicatriz. E o benefício era evitar que ela tivesse uma queloide, tá bom? E também para ajudar na drenagem daquele líquido, mas eu não tenho essa prática clínica e nem essa experiência na clínica, tá? Entendi. A gente fez até uma live com o Dr. Marcos Lanza, que ele é fisioterapeuta especializado em estética. Sim, então ele sim. usa a bandagem sim, na cicatriz para lipoaspiração, para drenagem, para diminuir edemas. Então eles usam na cicatrização. Talvez seja diferente da cicatrização ou cirúrgico do parto. Não estou relacionando que pode, mas na parte estética eles usam sim. Eu acredito que quando você pensa em cicatriz, eu acho que tem um fundamento, né? É mais uma questão de especialidade, né, Ricardo? Então, quando você tem a especialidade, você fala com mais propriedade sobre o assunto. E não faz parte da minha especialidade, mas eu já recebi paciente com o uso da kinésio em região de cicatriz mesmo, e ela colocou para mim que era para ajudar a drenar o edema que tinha e também evitar o crescimento da queloide, né? Porque tem algumas pacientes, infelizmente, desenvolvem queloide na região de cicatriz. Entendeu? Entendi. Tem até a doutora Vânia, que é uma fisioterapeuta, ela é até cliente nossa também, que ela também trabalha com essa parte de pós-operatório, tudo que ela usa bastante bandagem. Os resultados são excelentes também. Sim, eu acredito que sim, acredito que sim. Uma coisa importante de lembrar é que a gente precisa de conhecimento específico para a gente conseguir aplicar a bandagem de uma forma adequada e que a gente consiga, de fato, ter todos esses resultados que eu coloquei para você. Tá? Infelizmente, eu vi vários vídeos no YouTube esses dias ensinando a colocar bandagem. Tem que tomar... Gente, o vídeo que eu vi, nem vou entrar em detalhes, era um absurdo e estava totalmente inadequado a colocação de bandagem numa paciente gestante que tinha uma hérnia umbilical. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente aplica, né, como a gente avalia, indica e principalmente como aplica, porque tem técnicas de aplicação, tem técnicas que você consegue estabilizar, tem técnicas que você consegue estimular, né, a musculatura, tem técnicas que você consegue aliviar, relaxar as estruturas, mas você precisa entender como colocar isso, tá? Então não é simplesmente pegar a bandagem e colar a bandagem lá achando que vai dar tudo certo. A Lê falou que colocar a bandagem em região abdominal melhora a dor pélvica. Calma, mas não é colocar. Você tem que avaliar essa paciente, você tem que entender de origem e inserção para você, né, aplicar de uma forma certeira, adequada e principalmente segura, tá bom? Não, com certeza. Isso é um consenso entre todos os profissionais que a gente já fez a live.
o profissional da saúde, o fisioterapeuta, que a gente já teve muito Sim. fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, quiropraxista, eles têm que estar habilitados, têm que ter feito o curso, todos comentaram Aham. que o curso tem que ser o presencial, para você ter o contato com o produto, Sim, o sim, modo de sim. De aplicação, tudo. aplicação. Então, É, é exatamente. essencial você estar com habilitação. Não é só você ser o profissional, um fisioterapeuta, que Não, você já é não. capaz de estar aplicando Não. a bandagem. Você Não, tem que você fazer pode, você tem especialidade. que fazer o curso. O curso, ele vai direcionar como você vai aplicar esse recurso. Como que você, o curso é um curso que abrange tudo, né? Principalmente a Certo, área da ortopedia. Dentro disso, Ricardo, você tem que entender como você vai utilizar isso na área que você está acostumado a trabalhar e buscar estudos certo. científicos que de fato você entenda que vai ser benéfico para aquele paciente, entendeu? É muito importante isso. E eu acho que hoje, aqui foi bem colocado, ó, kinésio online virou moda nessa quarentena, infelizmente, virou moda mesmo, porque as pessoas estão Sim, mais sedentárias, estão limitadas a espaços pequenos, né? Porque estão dentro da sua casa, mora num apartamento, aí você fica do sofá para a cama, da cama para o sofá, e você acaba desenvolvendo aí algumas dores. E aí você busca certo. na internet um jeito de amenizar. Ou, infelizmente, algum outro profissional acaba aqui indicando essa kinésio, e aí as pessoas estão aplicando, auto-aplicando a kinésio. Ótimo. Isso não é bom, isso é total prejudicial, você entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não, com E a gente, certeza. com certeza, exatamente. Não, com certeza. Até falando da parte comercial minha, eu tenho muitos clientes que vêm comprar a bandagem comigo, que é o consumidor final, seria o paciente. Eu evito ao máximo a vender para eles, porque eles precisam ter um profissional habilitado para estar aplicando. Eu até pergunto, ó, foi o fisioterapeuta que indicou um profissional habilitado? Porque se você está pegando no YouTube, que nem você comentou, o modo de Sim, sim. aplicar, Porque hoje o de YouTube três ensina em uma, tudo, né? né? A internet ensina tudo. Aí você vai lá e aplica. E é complicado isso, porque eu já recebi gestante com bolhas na barriga por uma aplicação inadequada da kinésio. Ela aplicou na casa dela. Você entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tem que saber direcionar, tem que saber aplicar. E isso é para especialista, você tem que fazer o curso. Não adianta você querer Exatamente. utilizar uma técnica no seu consultório se tem a base de como aplicar aquela técnica, você entendeu? E o doutor Não, Google, muito bem colocado, Aline, ele é verdade. direciona todos os tratamentos que, né, você faz, o autotratamento, né? Isso é muito perigoso, principalmente na área da obstetrícia, né? Não, com certeza. Bem ou mal, você está lidando com duas vidas, né? Sim, Você tem que sim, tomar sim. cuidado, com certeza. E até no nosso caso, de duas uma, ou a pessoa não vai ter um resultado satisfatório ela mesma aplicando, ou pode piorar Ou ela e não vai no conseguir final ficar olhando 10 para. minutos, porque vai ter uma piora Exato. assim muito absurda. E ela vai. O que ela vai achar? Ela vai falar: a culpa é da kinésio. Isso, para Isso é falar agora. importante, exatamente, Ricardo, porque você vai lá com um profissional que ele acha que sabe aplicar porque ele consultou o doutor Google, certo? Então eu sei aplicar porque eu fiz Exato. o curso lá no YouTube. E ele Sim. coloca essa kinésio, essa paciente piora o quadro álgico. Você entendeu? Não, Às com certeza. vezes ela consegue relacionar com o uso da kinese, às vezes não, entendeu? Sim. Mas o fato de ter exacerbado aquela dor, aquela disfunção ou aquela instabilidade, que é ainda pior, foi por conta de uma técnica inadequada colocada pelo profissional que você confiou e que você foi Exatamente. lá, pagou pela consulta, você entendeu? Isso é muito grave. Não, muito grave. Além disso, ainda vão pôr a culpa na bandagem, né? Vai colocar a Então, culpa tanto na que eu bandagem. evito pro final. Então, eu vou falar assim: ah, a bandagem lá do Ricardo ali, não vou comprar Uhum, porque ela me machucou. Mas será que uhum. foi a bandagem ou foi o mau uso da bandagem, né? Então, tem Tem que isso também. verificar Então, exatamente, né? É complicado. E a bandagem ela é muito benéfica. Quando ela é bem aplicada, bem direcionada, ela é muito benéfica. Ela faz muita diferença, principalmente para o público que a gente atende, né? Que é a gestante. E a gente vê isso claramente nos nossos atendimentos. entendi. Tem aqui a Aline falando. Ah, verdade, o profissional habilitado também, mas não tem a experiência em gestante, né? E que nem você falou, você fez o Sim, curso, você tem a noção, mas aí você tem que estudar da sua área
qual a melhor forma de você estar aplicando a bandagem, né? Isso eu Exato, acredito que seja para toda porque assim, a é área. especialidade, você tem que entender todo o processo, né, fisiológico que acontece na gestação e, ao mesmo tempo, entender como essa kinésio vai trazer benefício dentro desses processos que a gente considera fisiológico. Então, se você não Certo. tem as duas especialidades, você não consegue fazer um tratamento direcionado e certeiro, entendeu? Sim. E até alguns profissionais falaram que ele usa o conceito, a sua especialidade, fez o curso e já sente na hora com o paciente. A facilidade da bandagem, ó, você sentiu que o paciente não está bem, você vai lá e tira na hora. Sim, Então você sim. tem esse retorno na hora, né? Ah, não está legal, Não, eu posso sim. tirar e pronto. Na hora que a gente aplica a bandagem na nossa paciente, a gente testa, a gente coloca ela para fazer exercício, a gente coloca ela para ativar aquela musculatura. E se ela se sentir confortável, eu estou me sentindo bem, eu estou sem dor, ok, foi aplicada de uma forma adequada. Mas às vezes pode Certo. acontecer, não estou sentindo bem. Então a gente vai lá, retira, faz uma nova avaliação biomecânica e reaplica. E muitas vezes a Exato. gente tem que reaplicar de uma forma diferente. Você entendeu? Exato. Mas para que você consiga fazer isso, você precisa ter uma boa base de fisiologia e também da técnica, né? Claro, claro, com certeza, com certeza. E é o que você falou, não olha, não vai procurar no Google Não, e não. procura, tem até pacientes que podem estar nos assistindo agora, que não Sim, são sim, sim. profissionais, sempre procure um profissional. Ah, quer ver como é que é? Legal, consulta no YouTube. Talvez você nem até veja uma aplicação correta, mas você vê como é que é para tirar a curiosidade sobre a técnica, mas aplicar nunca, sempre com um profissional. Isso a gente deixa bem Tem que claro ter aqui em sim a todas as lives. orientação e o direcionamento de um profissional, principalmente especializado naquela área, né? Então, se é um Certo. paciente ortopédico, conversa com o físio, né, que é especialista em ortopedia. Se é uma gestante, vai conversar com uma fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, que é importante, né? Sim, Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Não só com a kinésio ou com qualquer outra técnica que a gente costuma ver exato. aí nas redes sociais, principalmente agora, né, Ricardo? Nessa Sim, situação que a gente se encontra de isolamento, né? Enfim, muitos profissionais não estão trabalhando, então acaba que fazendo falta na vida de alguns pacientes, então eles vão buscar aí na internet, no Google, no YouTube. entendi. E me tira uma dúvida, nos seus atendimentos, vocês só trabalham com bandagem elástica ou algum outro tipo de bandagem? Porque tem a bandagem hiperelástica também, não sei se você já conhece ou já Não, ouviu tem, falar. mas é aquilo que eu te Ela- falei, Ricardo. Como a Sim, gente trabalha com público, a gestante, ela é considerada baixa, médio e alto risco. Então, sempre tem um risco, certo. concorda? Né? Então, baixo Sim, risco existe, um risco é baixo, médio risco e alto risco. Então, a gente tem que ter uma base científica, a gente tem que trabalhar com evidência científica, né? Então, a gente não tem nada, né, em relação a esse tipo de bandagem rígida, bandagem com essa, enfim, a gente tem, que nem eu te falei, a gente tem estudos bons, no entanto, são certo. estudos realizados na ortopedia, também na geriatria, a gente tem vários estudos aí randomizados, muito bons, que a gente consegue Legal. pegar e aplicar dentro da nossa especialidade, tá? Mas em relação a essa bandagem que você coloca, eu desconheço, de verdade, entendeu? Então a gente tem que ter um Entendi. pouco de cuidado, tá? Não Claro, dá pra claro. gente sair usando qualquer técnica, né? Qualquer coisa Não, que com fala que é certeza. bom. Com Exato. certeza, é mais curiosidade, só para saber se nos atendimentos Sim, tem não. outros tipos de bandagem. É a elástica mesmo que A gente vocês. só usa a sua, ah, né, Ricardo? além disso, muito obrigado. A gente só usa esse tipo de bandagem na nossa clínica. Não, não foi nem a intenção de saber Não, se usa outras sim, mas, bandagens. Por não, mas favor, mas é não exatamente me isso. entenda mal. Não, Ah, imagina. legal. E eu acho que eu vi até umas postagens de vocês, Ah, algumas pacientes, vocês acompanham o parto também, né? acompanhamos, Ah, aham. então, para fazer um apoio também, não é só a equipe que faz o parto, vocês também estão, até nos atendimentos, vocês acompanham os pacientes, né? É bem bacana isso também. Sim, o trabalho da fisioterapia intraparto é um trabalho muito bacana, né? É um trabalho que aí eu Sim, coloco de novo, a gente tem embasamento científico. Qual que é o nosso papel lá? O nosso papel é um papel
técnico, né, olhando a biomecânica dessa mulher e usando a biomecânica a favor do processo de parto, para facilitar esse parto. Então, por exemplo, o bebê, ele tem que vencer alguns estreitos da pelve materna para nascer. Então, ele vai se mudando na pelve materna, né? Qual é o nosso Certo. papel? Ajudar essa pelve de uma forma, através de exercícios e postura, que a gente consiga ampliar esses estreitos e esse bebê consiga moldar de uma forma mais fácil e facilitar o processo de nascimento. Né? Então, Certo. esse é um dos principais papéis, além de controle da dor também. O fisioterapeuta tem diversos recursos para controlar a dor, né? Um dos principais Certo. objetivos da fisioterapia é tratamento de dor. Então, a gente consegue também minimizar a dor do parto, né? Com recursos Legal. da fisioterapia. A gente consegue proteger a musculatura envolvida no parto, que é o assoalho pélvico, evitar que esse assoalho Certo. tenha uma lesão patológica. Então, o nosso trabalho é muito importante intraparto. É um trabalho totalmente diferente em relação da doula, em relação da enfermeira obstetriz. Então, é um trabalho que se completa, tá, Ricardo? É um trabalho multi, tá Legal. bom? Então, bom saber. Tá um aprendizado aqui para mim também, para entender, né, esse O que é o nosso trabalho, é universo. verdade. Não, com Muitos certeza. profissionais não sabem o que a fisioterapia, né, faz Sim, intraparto. A gente tem muitas coisas ali para poder ajudar essa mulher durante esse processo, né? Facilitando o processo. O corpo da mulher, ele sabe parir. Né? A gente vai sim. ajudar nesse processo, a gente vai facilitar esse processo para o corpo dela, entendeu? Entendi. Eu tive até muitos retornos quando a gente começou a fazer a Uhum. divulgação da nossa live hoje. Nossa, muitos profissionais me mandando o WhatsApp no paralelo. Pô, que legal o tema que vocês estão trabalhando, é super interessante, não é tão Uhum. divulgado. Você sempre vê as outras áreas e essa voltada para a mulher. É que a Nossa, nossa a área é muito repercussão foi jovem também, excelente. né, Ricardo? A nossa área é bem jovem, é por isso que poucos conhecem, mas é uma das áreas mais bonitas da fisioterapia, né? Com certeza. Eu sou suspeita. Sim, sim. Não, eu até fiz uma liçãozinha de casa, dei uma estudada, pesquisei tudo. Nossa, é muito bacana mesmo. E agora, conversando com você, aprendendo mais ainda. E com certeza o pessoal que está nos ouvindo aqui tá sendo excelente aqui para conhecimento, né? Que é essa troca aí de. Tem muitos fisioterapeutas de outras áreas que Sim, também sim. podem estar tá se beneficiando com essas informações Sim, sim, sim. e até usando nos seus próprios atendimentos, não tão específico, mas pode ter aberto o leque para eles, né? Com certeza, com certeza. Tem uma perguntinha aí pra gente, Ricardo. É, na clínica de vocês há muita procura só para recursos de bandagem, sem trabalhar outras estruturas antes? Se sim, como se lidam com esse tipo de pacientes? Olha, eu acredito, Thalita, você tá aí? Pelo menos eu nunca recebi nenhuma paciente que veio para mim pedindo para usar a bandagem, viu? Nunca passamos por esse tipo de situação. Eu acho que a Thalita também não, porque senão a gente tinha conversado em algumas reuniões, tá? Mas se acontecer, Janaína, uma das formas de você explicar para ela primeiro, perguntar por que ela quer o uso dessa bandagem, né? Qual é o benefício que ela está esperando em relação a isso e propor para ela o que você tem e que de fato vai fazer diferença. E que a bandagem é somente um recurso a mais que você pode usar ou não usar, dependendo do caso, e deixando claro para ela. Você tem que conversar com a paciente, né? A gente recebe paciente pedindo outros recursos, mas a bandagem a gente nunca recebeu e a Thalita acabou de confirmar. Tem a Vânia aqui perguntando até para mim se já existe algum material mais adequado de tapes para peles sensíveis. Olha, eu até estava pesquisando isso. Existe sim. Tem a própria Kinésio, né, que é a percussora, ela tem Uhum, uma linha. Foi até a fonoaudióloga Juliana Neves que fez uma live conosco. Ela foi num congresso na Argentina e o uhum. Kenzo que desenvolveu a técnica da bandagem, eles estavam apresentando uma bandagem específica para peles sensíveis. Então, no futuro, sim, lá fora já tem, aqui no Brasil eu nunca vi. É. O E que eu a gente. até, Ah, né, até falando que eu até peguei, eu conheci pessoalmente, ela me deu uma amostra, ela é mais fina, a aderência dela é menor, uhum, o material é o mesmo, entendi. mas seria para peles sensíveis. Tanto que eu Mais até, alérgicas também. meu fabricante
eu mandei para eles essa bandagem para ver se ele consegue chegar nesse mesmo padrão, aí para a gente no futuro ter essa bandagem Essa aqui. Mas já bandagem. existe Já. para O que que a eles gente mais costuma fazer, Nathalie, para evitar essa alergia que não é alergia, né? Que é uma irritação na pele. Higienizar a região que você vai colocar a bandagem, então passa ali o álcool, higieniza, deixa a região limpa e aplica. E aí evita que essa paciente fique com aquela pele irritada, né? E deixar claro para ela que ela não pode coçar em hipótese alguma. Sentiu qualquer sim, tipo de incômodo, de pinicação, tira a bandagem e não passa a mão, porque se ela ficar passando a mão, coçando, de fato vai machucar a pele. E aí ela vai achar que ela teve um processo alérgico, que na verdade foi só uma questão de falta de cuidado, né? Que estimulou o tecido, certo, enfim. legal. Tem mais uma perguntinha sobre hérnia umbilical. Alguma efetividade em prevenção ou tratamento? Tratamento pós-cirúrgico desse tipo de cirurgia também? A bandagem ajudaria? Bom, eu vou falar da nossa experiência, não pós-cirúrgico, mas eu vou falar da nossa experiência em diástase abdominal, né? A gente atende algumas pacientes que apresentam diástase e, em consequência dessa diástase, ela desenvolve uma hérnia umbilical. A gente consegue, sim, melhorar com a aplicação da kinésio, mas a kinésio não vai tratar a hérnia, porque é uma situação muito mais grave, né, de disfunção, Sim. enfim, mas ela ajuda na estabilização, sim, e no conforto dessa paciente, principalmente ali quando ela já tem essa hérnia durante a gestação e no pós-parto dessa mulher que fica mais exacerbado, o tecido fica muito mole, então qualquer movimento parece que o conteúdo abdominal está extravasando. Então quando você coloca a kinésio, você melhora essa sensação dessa mulher no pós-parto, mas também durante a gestação, tá? Quando ela tem uma hérnia umbilical. Ah, legal. Uhum. Alessandra, a gente tem mais 4 minutinhos antes que o Instagram derrube Tá a gente. certo. Uhum. Eu até queria se puder falar um pouquinho sobre a clínica, os contatos, tudo, site, o Instagram, tudo, porque eu acredito que muita gente vai querer pesquisar também Sim, sobre o sim. assunto, ou até pacientes que podem estar nos ouvindo. Se puder passar os seus contatos, tudo, vai ser legal. Bom, a gente tem uma página no Instagram, atali.fisioterapia. Lá a gente passa muita informação de qualidade, né? Hoje mesmo a gente fez um post falando da kinésio, acho que você viu, né, Sim, Ricardo? assisti. Então é um Instagram muito de muitas orientações, de muita informação, com embasamento científico. Lá no nosso Instagram a gente tem todo o contato da nossa clínica, tem o telefone. A gente tem um link na nossa bio, quando você clica no link, nós temos lá o WhatsApp da clínica para você conversar diretamente com a gente. Nós temos um curso online gratuito para o casal, para que esse casal Sim, ele consiga legal. facilitar o processo de parto, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que os hospitais estão dificultando a entrada da doula, a entrada da fisioterapeuta. Então a gente tem esse curso lá muito legal, é um curso gratuito. A gente tem um e-book também para ajudar no controle emocional, porque a gente sabe que a gestante ela tem uma ansiedade com tudo isso que está acontecendo, aumenta a ansiedade. Então a gente tem um e-book com alguns pontos de acupuntura. Então o nosso canal ele é muito informativo. Lá você consegue entrar no nosso canal do YouTube, né? Você consegue falar diretamente conosco. Tem muita informação. Então é atali.fisioterapia. Legal, show de bola. Até avisando o pessoal, a nossa live de hoje eu vou estar salvando também no nosso canal do YouTube, que é MoveTape Oficial, até no comentário fixado está o endereço aqui. Então, eu acredito que daqui 1 hora e meia no máximo já vai estar no ar. Então, caso alguém perdeu a live ou entrou na metade, vai estar salvo lá. Beleza? A gente tem 1 minutinho. Alessandra, eu queria te agradecer. Foi muito bacana. Para mim, Obrigada, pessoalmente, foi super Ricardo. esclarecedor. Acredito que o pessoal gostou bastante. Obrigado mesmo. Gente, muito E o que obrigada. tiver, e o que tiver de pergunta, se mandarem para mim, eu Sim, encaminho pode para mandar. você ou eu peço para encaminharem direto para você. Tá Pode joia? encaminhar Muito direto obrigado. para a Viu? gente ou você pode encaminhar também. Foi um grande prazer. É sempre bom ter essa Prazer foi troca, meu. né? Obrigado. E queria agradecer a Thalita também, que ele estava nos ouvindo aqui, nos assistindo. E agradecer pela participação também. Obrigado, viu, Obrigada, viu? Alessandra? Obrigada a todos. Tchau, 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 tchau. gente. Muito Até mais. obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.